latência, quer dizer, latência não é o termo, talvez, mas é como Paulo fala na Bíblia, ele tem uma imaturidade espiritual, e arruma culpado. Tudo tem que procurar um culpado. Tudo tem que ter uma justificativa, uma explicação. Então, eu nos meus diálogos, né, eu procuro não deixar o outro culpar o outro. Eu procuro sempre dar consciência para não entrar nesse jogo, que é o jogo do inimigo, justificar o porquê errou, uma outra coisa do inimigo, né? E explicações. Para tudo que fala, tem que explicar por que falou, por que não falou, e reclamação, e vitimização também, que a reclamação é vitimização. Então, todas as pessoas que se colocam como vítima, elas não estão mostrando que elas não são vítimas, elas estão sendo vítimas delas mesmas, mas elas não percebem isso, e ainda comovem outras pessoas a ficarem vitimizadas também por ela, mas tudo isso é ação do inimigo sobre nós, no cotidiano da vida. E o que nós devemos, à medida que temos o Espírito Santo, nós devemos propor, não rejeitar os outros, né? Não rejeitar o pobre, não rejeitar o que tem pouco conhecimento, né? Não rejeitar aquele que errou, mas ao contrário, né? Nós temos que propor, tomar uma atitude, dar uma solução, trazer um resultado, pregar o evangelho para ele, né? Ficar fazendo isso que a gente está fazendo aqui. Todos os nossos cursos nós temos esse capítulo 1, que dá essa visão integral, né? E a visão integral, que é o método Trino, é um processo que, ao nascer, como eu falei algumas vezes, é um processo de maturidade, de santificação. Então, pode ser que você se ache que você nasceu de novo, ótimo, você mesmo vai saber que você nasceu de novo, e vai saber que você é diferente. Mas mesmo quando você nasce de novo, você pode não ter uma adequada maturidade espiritual, né? E aí você não amadurece, fica criança muitas décadas, como eu mesmo fiquei, né? Foi difícil eu despertar e discernir, porque eu era um filho de Deus que vivi muitos anos como um nenê, né? Eu tinha alguns repentes, mas eu não tinha discernimento suficiente, como tenho hoje. Não quer dizer que eu sou perfeito, de novo, insisto com isso, porque muitos ímpios, quando ouvem a gente falar assim, começam a falar, ele se acha perfeito. E não, ao contrário, eu estou em desenvolvimento contínuo e gradativo, e a Bíblia é muito clara em falar disso. O processo de santificação é assim, e é através de uma vivência cotidiana, enfrentando todos os reveses da vida. Então, empreender, vivenciar, fazer, é você ler, ver, ouvir, experimentar, ter uma ação do corpo, mas essa ação do corpo que é o fazer, tem que levar a nós aprendermos e ter uma prática, sempre procurando ser assistido, né? E tem outra palavra que é aprender, é uma coisa, e apreender é outra coisa, é assimilar. Então, se eu entendo, mas eu não assimilo, e se eu assimilo e não pratico, eu vou dizer, você então não entendeu. Por quê? Porque é espiritual. O que adianta o entendimento se não há a prática? Então, o processo que Deus criou de santificação nossa é um processo de vivencial, é todo dia vivendo os reveses da vida, as circunstâncias más. Nós não podemos achar que nós somos vítimas dela. O próprio Pai, o Criador, nos fez assim. Assim é o processo. E é claro isso na Bíblia para mim hoje. Por quê? Porque eu tenho discernimento espiritual e sou obrigado, por Deus, né, obediência a Deus, testificar, mesmo que poucos queiram ouvir. Muito bom. Então, esse sistema de aprender, de empreender, aprender e apreender, tá ligado àquele círculo que eu falei há minutos atrás, do conhecimento trino. Então, será ou deve ser a sequência, como eu já falei, 1, 2, 3? Eu aprendi a fazer 1, 2, 3 no sentido desses números, mas o certo é 1, 2, 3 dessa sequência, como eu já falei, quando eu falei dos vetores aqui azul, que é o certo, e o vermelho, que é errado. Eu aprendi errado. E por isso que foi mais difícil, quando eu nasci de novo, talvez sair do processo de ser uma
infantil, de um nenê espiritual, para hoje ter um pouco de maturidade espiritual. Estamos um pouco atrasados, eu vou acelerar aqui. Falar a palavra da engenharia, então, e todo o nosso trabalho é feito através desse ser, ter, empreender e integrar tudo isso, tá? E assim eu vou prevenir problemas de engenharia geotécnica, assim eu vou desenvolver todo o empreendedorismo geotécnico. É uma outra forma de encarar o que a escola de engenharia, o que a sociedade não fala, nós falamos. E exatamente que para nós vai ser muito mais difícil, porque o que nos comanda não é dinheiro, mas o que nos comanda é esse processo de novo nascimento e santificação. É de integrar a experiência, o conhecimento e a intuição. E é essa intuição que vai fazer a gente fazer investigações geotécnicas, perfil geológico geotécnico, ensaios, sessões de estudo, cálculo de estabilidade, análise de segurança de risco, estudos de solução, projeto geotécnico. Desse curso é o projeto da TEU sobre solos moles e da assessoria geotécnica obra. E aí nós teremos o ciclo de qualidade, criar procedimentos, que é um outro problema complicado para o ser humano, que é disciplina. Por que ele não se disciplina? Por que ele não cria procedimento? Porque, de novo, lhe falta o Espírito Santo. Então, ele não consegue ter esses processos, como nós colocamos na Academia Deus, o processo dos 10 mandamentos, que a gente não vai poder falar aqui. Então, esse é o ciclo nosso de qualidade da engenharia geotécnica, que nós vamos estar falando durante o curso e organizando. E o empreendedor geotécnico significa, então, criar procedimentos, né, são rotinas, essas rotinas são importantes para ter as tarefas, então, e essas tarefas estão voltadas ao ciclo de qualidade, todos os trabalhos nossos têm que seguir esse ciclo, e a importância desse ciclo é exatamente garantir o controle de qualidade. Então, é muito triste que a gente tem que fazer um controle de qualidade, mas a gente não respeita os 10 mandamentos que a Academia Dynamis criou, e, portanto, fica tudo bagunçado, onde guarda as coisas, onde não guarda, tudo resolvido de última hora, sopetão, levando a contendas, levando as pessoas não entenderem essa dinâmica da vida. E por quê? Porque a escola ensina outra coisa e não entende que essa dinâmica faz parte do processo espiritual de desenvolvimento, né? Mas a forma de você se disciplinar são os aspectos lógicos, é o ciclo de qualidade, e isso deve ser tem que ser disciplinado, né? E é o que a gente faz nos vários eventos que a gente tem e no dia a dia do trabalho. Então, essa visão sistêmica é focada no processo, não substitui a experiência, quer dizer, os cabelos brancos sempre são importantes aí, né? E quem não os tem vai ter um dia e vai, dia a dia, construindo essa experiência. E só que a intuição qualquer um tem, se nascer de novo. Não precisa ir à escola, não precisa pagar nada, né? Porque Deus já dá de graça. E o que nós queremos é integrar essas 3 formas de conhecimento, e vamos integrar, e vamos fazer isso. Por quê? Porque essa obra é de Deus em nós, não é a questão de se o homem quer ou não quer. Isso vai dar certo, já está dando certo. Por mais que as pessoas olhem circunstâncias más para achar que não está dando certo. E se colocam ainda como vítima ou se afugentam de enfrentar essas circunstâncias. Isso é obra do inimigo na mente de cada um de nós. Então, estou aqui testificando a minha vida profissional como cabeça. Aí é o meu currículo resumido, eu vou poder passar mais de graça, que eu faço isso por dizer que tudo isso que eu fiz, na verdade, foi Deus que fez através de mim e continua fazendo, que eu estou vivo aqui, mostrando essas experiências que passei na vida e que continuo a todo dia a trilhar e atravessando circunstâncias más, reveses da vida, todo dia, a todo momento. E aprendendo com isso. Então, nós acabamos aqui o capítulo 2, e eu insisto que esse slide está equivocado aí, quando põe em negrito aí o ciclo de qualidade. E vamos falar aqui, então, rapidamente também, porque nós vamos repetir isso várias vezes, o ciclo de qualidade, a caracterização do problema geotécnico,
E eu falo, sem Espírito Santo, você não vai caracterizar perfeitamente o problema geotécnico. E aí você, em função do problema, você vai coletar dados, que seria o 2 aí do ciclo, e aqui nós chegamos aqui no horário certo, que eu estou me controlando aqui. Algum comentário do pessoal que está online? A Ruth tem alguma coisa para colaborar? O Adilson? Carlos? Darlene? Muito bom, vamos prosseguir. Estávamos falando do ciclo de qualidade, vamos falar agora da coleta de dados. Quando na coleta de dados nós queremos saber comportamento dos solos. Se os senhores que vêm acompanhando desde o começo do ano esses cursos, nós iniciamos o curso com um curso chamado Problema Geotécnico, uma visão holística dos problemas de geotecnia, para mostrar aos senhores que temos um monte de trabalho para tratar aqui pela Academia Dynamis e pelas empresas dos senhores. O que não falta é trabalho nesse país, né, para a geotecnia, mas o que falta é o Espírito Santo para todo esse planeta. Esse é o problema, né? É as pessoas testificarem o conteúdo que elas têm. E aqui, quando eu falo coleta de dados sempre é necessária. Todos os problemas têm que coletar informações. Há um problema, tem que coletar informações sobre aquele problema para poder, então, dar um diagnóstico, né? E as pessoas querem fazer isso de uma forma cartesiana. Quando eu falo forma cartesiana, é só considerando os aspectos intelectuais, né? Religiosos. E isso não dá certo, senhores, porque isso não agrada a Deus. Nós temos que ter os aspectos intelectuais, sim, a religiosidade, sim, mas a espiritualidade está muito acima disso, ou questão cultural, ou até experiência, né? E na coleta de dados, nas investigações geotécnicas, no programa de investigação geotécnica, é fundamental. Você não tem Espírito Santo, você não vai, porque só com a lógica você não vai perceber problema. É o Espírito Santo que vai denunciar. E, mesmo assim, os homens, como participei da feitura desse ciclo, nós lá, no Instituto de Engenharia, 1997, o grupo todo de 30 empresas, chegou e falou assim, então, mas além do coleta de dados, nós temos que analisar se os dados são satisfatórios. Olha como eles percebiam a importância dos dados. Só que a intelectualidade faz a gente não fazer sondagem adequadamente, não fazer os ensaios adequadamente, os ensaios de campo, ensaios de laboratório, interpretar, ver as nuances dos solos. Por quê? Porque não tem Espírito Santo, quer fazer tudo de uma forma cartesiana, só seguindo o procedimento. É mais do que procedimento, é mais do que intelectual, é mais que doutorado, é mais que o religioso, é mais que o cultural, é mais do que experiência, é o Espírito Santo. Bom, e aí, então, nós vamos seguir com essa verificação, essa interpretação dos dados, a suficiência deles, para definir parâmetros, para fazer cálculos. E aí, cálculos, nós entramos no projeto, no parecer técnico. E aí nós vamos fazer cálculos para poder tomar decisões. Então, a gente vê o comportamento dos solos para depois tomar decisões de projeto de engenharia geotécnica. Até a meados desse ano, até junho desse mês, mais ou menos, mês passado, nós vimos, como eu falei, do geral, problema geotécnico, depois nós falamos da obra de terraplanagem, porque a obra de terraplanagem é o projeto de geotecnia mais amplo que tem, que é que começa tudo, é fazendo terrapleno, tá? Porque todas as obras precisam de terrapleno, a menos que o terreno já esteja terraplanado, aí não precisa terrapleno, mas tudo precisa ser terraplanado, porque terrenos são todos irregulares, e todos eles têm que ser planados. Bom, fizemos um curso de terraplanagem, vamos fazer outro agora no segundo semestre, porque é o curso que tem maior visão holística de todos os problemas geotécnicos. Lá eu comento todos os problemas geotécnicos. E também no primeiro semestre nós tivemos 3 cursos de investigação geológica geotécnica, 10 horas cada um, e 6 cursos de ensaios de laboratório, 10 horas cada um, dividindo todos os ensaios do laboratório, até chegar no controle tecnológico, que no último curso 6, Labo 6, nós
mudamos durante o curso, o nome do curso, de aterro, controle de aterro, controle tecnológico de aterro, para controle tecnológico de terraplanagem. Por quê? Porque nós mesmos tínhamos um curso com uma visão, apesar de ter uma visão mais ampla, o nome dele tinha uma visão mais restrita. E agora nós mudamos para controle tecnológico de terraplanagem, é uma visão mais ampla. E amanhã não, quarta-feira, estamos inaugurando o workshop com esse tema, exatamente porque agora nós vamos, além de ter essas aulas de segunda e terça, vamos ter as aulas de quarta-feira, que vai ser um workshop, onde que nós vamos olhar a coisa desde de verificar a necessidade do cliente e fazer o cliente entender que a necessidade dele é aquela que não é bem aquela que ele pensa, é uma outra, e nós temos que justificar o porquê, né? Para depois, então, exatamente fazer a proposta do que realmente ele precisa, para depois, então, fechar o negócio para poder fazer o trabalho, né? É uma questão operacional, e eu posso testemunhar aqui a dificuldade que eu tenho, por décadas que a gente tem trabalhado nisso, a dificuldade que as pessoas têm para exatamente pôr o que já nos foi revelado na prática do dia a dia. Nós não conseguimos ainda atender adequadamente as necessidades do cliente, porque sempre fala assim, não, mas o cliente quer, o cliente não quer. Senhores, quando você vai no médico, você sabe o que você quer ou o que você não quer? Não, você não sabe. Por que a medicina entende que a necessidade é dada o médico que fala do que o paciente precisa? E por que na engenharia ainda o ser humano não entendeu que é o engenheiro experiente em geotecnia que tem que falar da necessidade do cliente? O cliente ele tem que falar qual que é o problema. Como a gente vai no médico, a gente fala do problema. Então, o cliente chega para nós e fala qual que é o problema, e nós falamos a necessidade que ele tem. Nós temos que avaliar. É o médico que chega para a gente, você fala o que é para fazer. Não somos nós que chegamos no médico e falamos, nós queremos isso, queremos aquilo. É necessário que os senhores entendam isso, porque é décadas que eu venho batendo em cima dessa tecla e não consigo o êxito que Deus quer que a gente tenha. Por quê? Porque nos falta o Espírito Santo. Se ele não falta de uma forma formal, porque você acha que você nasceu de novo, beleza, mas ele está faltando de forma, então, de maturidade espiritual, porque, na verdade, nós não estamos realizando, atendendo a necessidade dos nossos clientes. E isso eu falo para você que vai pegar, que está aqui online comigo, e falo isso para o que tiver o curso gravado, né, que comprar o curso gravado, porque o problema é o mesmo, e é um problema que nós precisamos tá amadurecendo, tá? E depois, então, vem a assessoria geotécnica obra e avaliação de desempenho. Aqui eu estou falando do projeto, é onde tem método de cálculo. Senhores, é impressionante, né? Que a gente percebe como as pessoas que têm uma experiência até maior do que a gente fazer uma coisa, mas não consegue ver coisas que a gente vê, porque não sou eu que estou vendo, é o Espírito Santo através de mim, que me abre os olhos, que me revela coisas. E aí o que é mais engraçado ainda, quando há essa revelação, né, o ímpio ou o imaturo espiritualmente nos ataca, e ele não percebe que ele está atacando. E às vezes podem ser pessoas muito próximas e amadas, porque é uma questão espiritual, senhores. É isso que nós temos que enfrentar na engenharia, sim, somente a engenharia geotécnica, que é necessária, como eu falei, em cada metro quadrado do planeta. Então, aí definir soluções a partir disso. Eu pego, por exemplo, projetos que nós fizemos há 10 anos atrás e bato os olhos e falo assim, mas está errado. Quando eu falo está errado, senhores, é porque eu, como cristão verdadeiro, eu sei que amanhã eu vou me ver errado hoje. Vou repetir. Como cristão verdadeiro, é claro a palavra dizendo que eu tenho um processo, eu estou, e você que é irmão de Cristo, você que se acha que nasceu de novo, entenda isso. O processo de salvação é todo dia você vai errar e vai pecar. Você é desobediente, nós somos desobedientes a Deus, a gente não consegue ser perfeito. É o plano horizontal, é essa escola de engenharia, é esse conhecimento intelectual que leva a esses desgastes. Está na hora de entender isso espiritualmente.
E é isso que eu estou fazendo aqui, até Deus me recolher. Então, a elaboração então, do projeto, dimensionamento, em cada coisa dessa, o Espírito Santo age. Especificação técnica. Senhores, hoje eu pego projetos simples. Recentemente, um projeto de uma galeria desaguando, e baita prejuízo, 1000 pessoas agora discutindo porque rompeu. E são coisas elementares. Ah, porque eu sou melhor que os colegas? Não, eu não sou melhor, estou sendo pior que os caras. O que tem de bom em mim, o que tem de Cristo em mim, o que tem de bom em mim é ouvir o Espírito Santo. É isso que eu tenho que alertá-los, é a presença do Espírito Santo na minha pessoa que faz eu ser filho de Deus. E é legal ser filho de Deus. Por quê? Porque Deus te fala tudo que é para fazer. Não que você não tenha que fazer a sua parte. Por sinal, o religioso tem muito disso. Ele fica esperando de Deus. Ah, Deus proverá, Deus proverá. Então eu fico aqui deitado esperando Deus prover. Isso é mentira, isso é falso, isso é religioso. Parem com isso. Nunca foi assim na minha vida e nunca foi fácil. Pequei, peco e pecarei. Errei, erro e errarei. Ai de você que achar que não é assim, porque é assim. Isso é bíblico, está lá, é claro, evidente. Agora, se você não quer ouvir, escutar, praticar, vivenciar, é uma escolha sua. Se Deus não obriga, não sou eu que vou obrigar. Deus adverte, como eu estou advertindo. Me cumpre isso. Muito bom. Controle tecnológico, vamos ter aí na quarta-feira um primeiro workshop. Aí depois tem a assessoria geotécnica à obra, que é exatamente uma visão que hoje eu digo que é mais do que holística, né? Ela é espiritual, ela é celeste, né? E hoje como eu não posso estar fisicamente em todas as obras, né? Então agora a gente está desenvolvendo uma forma de usar pessoas que vão, a gente vai de vez em quando, o drone nos facilita de ver a obra, né? E poder, então, agir espiritualmente sobre aquela obra, né? É ter a intuição, né? Não que nós não queiramos que aquele colega que vai para a obra tenha também a intuição, evidente que sim, né? É isso que nós estamos pregando aqui. E aí nós vamos ajustar os projetos às reais condições de campo, né? E, por fim, a avaliação de desempenho, então, que é a instrumentação para ver se está se comportando como foi pensado no projeto. Então, agora eu estou terminando o capítulo 1, que foram vistos, então, esses itens, e estou finalizando o capítulo 1, então, e iniciando o capítulo 2, como nós já falamos, sempre no início do capítulo nós vamos ter essa revisão. Por que essa organização dos estudos, como eu digo o título desse slide, que vai se repetir por vezes? Porque eu quero que você memorize, quero que fotografar dentro da tua mente isso, de uma forma lógica, disciplinativa, repetitiva, para você entender que se você só ficar no plano horizontal, você é um ímpio, você não tem Espírito Santo, você me ouve sem o Espírito Santo, ou fala sem o Espírito Santo. Agora, se você acha que nasceu de novo, pode ser que você seja, então, ainda um nenê espiritual. E Paulo mesmo fala para os discípulos dele que não pode, tem que tomar leite, não pode comer carne, querendo dizer de um nenê, né? Que só pode mamar, né? É só a partir de uma certa idade que o ser humano pode comer comida sólida. E Paulo, o apóstolo, fala isso. Ora, se o apóstolo Paulo falava isso para os discípulos dele, eu também tenho que falar como líder para os meus discípulos, para os meus alunos, para quem eu estou passando ou testificando a minha vida profissional. Eu sou obrigado a ministrar isso. E você, se você é cristão verdadeiro, você precisa entender que você também é. Então, quando a gente usa a internet, as redes sociais, e pede para compartilhar os nossos feitos, e esses nossos feitos é para a glória de Deus. Olha, se eu estou fazendo um trabalho para a glória de Deus,
Você está comigo? Então, por que você não dá glória a Deus compartilhando? Essa é a pergunta que eu faço. Né? Ninguém está obrigando ninguém, Deus não me obriga. Eu que escolho o certo, escolhendo ele. E mesmo assim eu erro. Então, senhores, não fiquem no plano horizontal. Não fiquem na intelectualidade. Não fiquem na religiosidade. Não fiquem na cultura humana. Não fiquem só na experiência que têm, ou adquiriram, ou que pretendem adquirir. Mas, por favor, partam para o plano vertical. Nasçam de novo. Né? É o que a gente falou nesse capítulo 1 que acabou, e que só entendendo o que eu falei no capítulo 1, que você vai entender que todos os outros capítulos você tem que ser banhado pelo Espírito Santo, senão você não vai absorver o que pode ser revelado para você, se Deus quiser, hoje. O que nós pretendemos durante esses cursos é que as pessoas sejam tocadas pelo Espírito e venham a nascer de novo. E aquelas que acham que nasceram de novo e que estão tocadas, que elas entendam que elas então são imaturas, espiritualmente falando, e que o processo de santificação é diário, todo dia você vai errar, eu vou errar, você vai pecar, eu vou pecar. Isso acontecerá, mas não como ímpio, que peca e não tem nem discernimento que está pecando, desobedece a Deus e não tem nem discernimento da consequência. E olhe para Cristo carregando aquela cruz, depois sendo morto daquele jeito. Você acha que em algum momento Cristo quis dizer para nós que a vida é mole? Não, muito pelo contrário. Deus, quando criou Adão e Eva, criou para uma vida, aspas, com ele, mas quem escolheu foi o homem não ficar com Deus. Agora, a religião vem falar que Deus proverá, querendo dizer que eu não vou fazer nada. Não, eu tenho uma vida sacrificial para ter, de sacrifício, de dificuldade, de circunstâncias más. Isso faz parte do processo do Criador sobre nós para nos aprimorar. Por favor. Bom, e agora nós estamos indo aí para o item 2, né, que é a caracterização do problema. E, como sempre eu falo, há um repeteco sempre para gravar em todos nós essa ideia. E aí vem uma palavra que vem aqui despertar-nos nesse item 2, que está em negrito, que é caracterização dos problemas. Senhores, essas duas palavras, problema e necessidade, não tem uma criatura, e não terá nunca, e Jesus Cristo também teve problemas. Ou vamos dizer que não. Ele mal saiu para ministrar, o Espírito Santo levou ele para o deserto para ficar 40 dias. Ele não teve problema. Só porque ele é Jesus Cristo, ele viveu um mar de rosas aqui? Então, se ele viveu isso, ele está dizendo que você, eu e todos nós vamos viver também. Cada um o que ele achar que nós temos que suportar. Problemas, circunstâncias más, reveses da vida. Não reclamem, não justifiquem, proponham, orem, se relacionem com Deus 24 horas. E aí você vai ver a necessidade, você vai ver a sua necessidade de atender às necessidades dos outros. Isso é amor um ao outro. Então, caracterização do problema é saber, o cliente vem com um problema, eu posso ir com você falar de um problema. E se você me ama, você tem que ver a minha necessidade e ver a sua necessidade de atender a minha necessidade por me amar. Não me atacar, não eu te atacar. Não confunda julgamento com advertência. Advertir é por amor. Um pai tem que advertir o filho. Não é julgar. E no problema geotécnico de solos moles é a mesma coisa, porque é em tudo. E depois vem os outros capítulos que eu vou passar batido. Caracterização do problema, então. E aí nós vamos falar das fases, ciclo hidrológico, ocupação urbana,
solos moles, aterros sobre solos moles, encontro de pontes, investigações geotécnicas, enfim, uma série de contextos de problemas geotécnicos e que focando nos aterros sobre os solos compressíveis, problemas de recalque, acréscimos de tensão, né? Rebaixamento do lençol freático que leva a acréscimo de tensão também, e aí o projeto geotécnico condizente a isso. Então, nós vamos sempre voltar ao ciclo e estamos falando aí do capítulo 1, da fase 1, do ciclo de produção de engenharia geotécnica. Isso tem que ser repeteco, isso é caminho nosso, isso tem que ser seguido, isso tem que ser disciplinado, isso tem que ser cobrado, não pode cada um fazer de um jeito. Isso começa, então, como eu já falei, a necessidade do cliente. Então, o cliente traz um problema e eu tenho que ver a necessidade dele. Não é ele que vem dizer o que ele quer. Ele só quer que eu resolva um problema dele. Então, necessidade do cliente é caracterização do empreendimento, faz os aspectos geotécnicos. Nós somos o geotécnico, nós somos engenharia geotécnica, nós somos o empreendedorismo geotécnico. Então, nós temos que entender o problema do cliente e saber as necessidades que ele tem para resolver o problema. Amar o cliente, amar um ao outro, é entender isso. Enquanto vierem para mim falar, não, o cliente pediu, o cliente te mandou, o cliente não quer, e daí eu com isso? Eu só quero do cliente, eu quero de cada um de vocês, fala qual que é o seu problema, vem para mim, traz o problema aí. Eu te amo, então você me traz. Sabe por que eu te amo, sem você me conhecer? Porque assim Deus falou, amai-vos uns aos outros. Eu tenho que amar o meu semelhante. É o amor ágape, não é o amor que talvez alguns estejam pensando, né? E eu tenho que entender esse problema geotécnico. Aqui nós estamos falando da parte de geotecnia, porque nós estamos falando de empreendedorismo geotécnico. E aqui, então, um pouco atrasado, começando a nossa segunda hora aula, falando das fases do solo. Aqui, eu vou, você me pegar as figurinhas, eu tenho um problema de ver slide com muita coisa escrita, então eu já sei o que está escrito. E isso, quando você tiver o seu arquivo PDF, você vê lá, lê com calma, e toda a bibliografia que é citada no fim do curso. Mas aqui nós estamos mostrando os sólidos, né, que é as 3 fases do solo. Com relação aos sólidos, esse contato grão-grão, que é o que dá a verdadeira tensão efetiva e resistência, cisalhamento ao solo. O ar que existe entre os grãos de solo, né? E dentro desse vazio, né, que é o ar, em alguns lugares, alguns vazios, como está achurado, nós temos a água. Então, as 3 fases. E isso é muito importante, qualquer estudante, qualquer um dos senhores, qualquer técnico de campo, qualquer um que queira ser empreendedor ou que haja nesse corporativismo, dessa corporação que é geotecnia, tá? Entender essas 3 fases do solo. E matematicamente, aí essas 3 fases é colocado de uma forma matemática para indicar a necessidade dos primeiros ensaios de laboratório, que vão exatamente mensurar esses volumes e esses pesos, que são, então, os volumes e pesos, são relações de volumes e pesos, e os 3 ensaios de laboratório que partem daí, que é o peso específico natural do solo, o peso específico do grão, que é do grão, é esse aqui, um é do peso específico de tudo isso aqui, né? Peso dividido pelo volume, a outra é do grão, é como se eu pudesse pegar um grãozinho desse, pegar o peso e o volume, e a outra é a quantidade de água que tem dividido pelo peso dos grãos, né? Nós temos um curso só para esse assunto. Ciclo hidrológico, essa figura é muito boa, eu não vou ficar detalhando toda ela, porque eu não tenho tempo para isso, mas ela mostra tudo o que acontece com a água. E por quê, senhores? A água, vocês viram que a água está nos vazios do solo.
Então, essa água evapora, desce, infiltra, sobe por capilaridade, tem toda uma movimentação, e isso muda o comportamento do solo. Então, quando as pessoas olham o solo e não entendem essas três fases, e toda essa ação da natureza, dia e noite, chuva, vendaval, etc., etc., e não vê que o solo está mudando de comportamento, porque ninguém olha isso visualmente. Isso é lógico, isso deve ser entendido. E você só vai lembrar isso na hora que precisa lembrar se tiver Espírito Santo. Senão você vai esquecer. Porque o Espírito Santo é como se ele tivesse uma biblioteca, tudo que você aprende, ele te traz a visão quando você precisa. Ele revela para você. Ele vai na biblioteca sua, que você formou. Por isso que tem aspecto lógico. Ninguém está falando para deixar de estudar. Ninguém está falando de deixar de vivenciar. Ele está falando que a gente integra essa teoria, o aspecto lógico, intelectual, com a experiência, a vivência, e tudo isso banhado com o Espírito Santo. Então, guarde isso. O Espírito Santo, ele tem uma biblioteca, ele tem não, você forma a biblioteca e ele guarda para você. Quando você precisa, é como se fosse lá, ele pegava a informação que você precisa e vai te dar. E vai mostrar teus erros, porque ele te dá consciência. É fenomenal. É lógico que é fenomenal, é criado por Deus. Tudo que Deus criou é fenomenal. Bom, aqui o ciclo hidrológico também fala de chuva, lençol artesiano, freático, cativo, e a gente vai pedalar aqui, por causa do tempo estamos atrasado. A gente sempre fala para usar pesômetros ou medidores de nível d'água para acompanhar a sazonalidade do lençol freático. A ocupação urbana sempre vai levar a gente a ocupar a várzea, né? É lógico que toda cidade começa em pontos mais fáceis de serem ocupados e depois ela vai para pontos mais difíceis. Por exemplo, em São Paulo, né? Começou na região da Paulista, que é o topo lá do morro, e foi descendo e hoje ocupa todas as várzeas. É isso que está sendo apresentado aí. E nessas várzeas é onde que tem os solos quaternários, né? E são solos que foram os últimos a serem formados por erosão, né? por chuvas, e depositaram nos planos subhorizontais, horizontais, as lagoas, a região marítima e os rios, enfim, lagos. E aí, então, aparecem os solos moles. São solos de baixa resistência, elevada compressibilidade, baixa permeabilidade, né? Então, resistências aí muito baixas e índice de consistência baixo, mole, né? Solos moles, valores SPT baixos também, e é isso que está sendo informado. Aqui, os aterros sobre solos moles. Sempre que você fizer aterros sobre solos moles, você vai ter problema de recalques, né? Maiores ou menores, e é isso que nós estamos avaliando aqui. Nós já tivemos o curso sobre ensaios de adensamento, que é onde a gente procura entender essa questão do ensaio em si, que leva os parâmetros para dimensionar os recalques, o tempo de recalque. Aqui estamos falando a grande heterogeneidade horizontal e vertical que vem nos aluviões, né? Porque eles são formados por deposição da água, né? Então, é toda uma formação horizontal, estratigráfica, e pode ter variações no comportamento quando age na direção horizontal, e da vertical pode ser muito grande. O material orgânico, exatamente toda a água, né, leva os materiais orgânicos para essas baixadas. Aí tem as argilas orgânicas, o turfa, dificuldade que temos aí para prever comportamento. Esses aterros subsolos moles podem ter problemas de ruptura e de recalques, como estão mostrando as figurinhas. E aqui está mostrando uma foto muito bacana, parabéns a quem da equipe conseguiu essa foto, mostrando aí um recalque que leva até a ruptura, né? Porque vocês podem ver aqui, foto muito bacana, mostrando aqui porque essa história de separar recalque de ruptura, né? É coisa do homem. O homem compartimentiza as coisas, né? Para poder analisar sob aspectos intelectuais cada coisa isoladamente. Só que, na verdade, as coisas não agem isoladamente.
Mas para raciocinar para o homem, quando ele é intelectualizado, ele tem que separar para entender, né? E isso não está errado. Porém, a hora que ele descobre alguma coisa é a hora que ele integra isso, que ele não tem uma visão intelectualizada. Por isso que eu falo cartesiano. Cartesiano é um cara muito intelectual. Geralmente, o bom aluno é perigoso nesse sentido, porque ele é muito intelectual, ele é muito capaz, a lógica dele é muito boa, mas ele não é levado pelo espírito. Ensinaram ele a ser levado pelo intelecto. E isso é nocivo. Isso é nocivo. E a sociedade prestigia a intelectualidade, por isso que a sociedade prestigia o doutor, o médico, alguém que tenha diploma, que tenha a chancela da sociedade para dizer que o cara é o tal. Nada contra ele, o importante é que ele tenha Espírito Santo, porque sem Espírito Santo ele não é doutor de nada, ele não é Master Science de nada, porque o maior é Cristo em nós. É isso que nós temos que aprender quando a gente olha para a questão intelectual da gente. Bom, aqui também mostrando aí um aterro, né, próximo aí ao mar ou a um grande rio. Aqui também, né, recalques aí da ferrovia em solos moles. E aí, como eu falei, em solos moles, recalque e ruptura, eles são analisados separadamente, mas eles são a mesma coisa, né? Só quando você tem, quando eu falo a mesma coisa, são coisas diferentes. Quando você tem um aterro muito longo, é lógico que no meio não vai ter ruptura, vai ter só recalque. Mas quando eu estou falando que é a mesma coisa, quando eu falo que é no talude. Talude, recalque e rompe, né? Aqui mais uma foto mostrando aí. Aqui é o encontro de viaduto. Aqui é uma foto muito bacana que mostra aí uma... Na verdade, essa foto da esquerda, ela é depois de corrigir, mas ficou bom por esse sentido diferente do que eu sempre punha, porque mostra a obra e mostra a ruptura, né? Mas depois ela foi refeita, então ela voltou na foto à esquerda. Aqui também, parabéns às fotos que colocaram nesse curso, para a equipe. Aqui parece que é um encontro de viaduto também. Idem, outra ruptura aqui. Então, a separação do material nobre do solo mole. Eu não entendi essa frase aí, equipe de apoio. Alguém pode me entender? Separação do material nobre do solo mole. Ruth, você tem como me explicar essa frase, que ela quer dizer controle de recalques? Ok? Eu acho que está querendo dizer essa... Na hora que você vai aterrar, né? Para o material mole não contaminar o material nobre, né, Mauro? Ok, é isso aí. Aterro de conquista é um aterro que você vai lançando e andando sobre ele para poder andar no solo mole. A estabilização da área para tráfego, né? Então, o que está sendo mostrado aí é uma sequência, né, de pensamento na hora que faz a obra, né? Não está falando do projeto, está falando, tá certo, do geral para ir para o particular, para ir para a matemática, né? E matéria de baixo custo e fácil manuseio, né? É o que nós queremos sempre, né? Aí os problemas ainda falando de problemas, né? Os conceitos aí de mecânica dos solos, e começa com esse problema número 1 da geotecnia, de não conhecer os solos, de não fazer a devida sondagem para ver a compartimentação que tem as camadas. Falamos muito em cursos anteriores. E as 3 propriedades básicas de engenharia, que é resistência, compressibilidade e percolação, fluxo de água. Alguma pergunta, senhores? Então, vamos continuar, que eu estou raspando aqui no tempo. Encontro de viadutos, é muito comum, encontro de viadutos, ter problema de solos moles, aí é a ruptura mais problema de recalque, porque viaduto geralmente está numa baixada, cruza um rio, né? Uma lagoa, enfim, um banhado.
aqui algumas soluções mostrando geogrelha, no caso aqui também. Hoje tem sido muito utilizado geogrelha e outros geossintéticos para aterros reforçados, aterros sobre solos moles, vocês vão ver, mas tem várias soluções, como vocês vão ver depois. Aqui outras fotos mostrando aí problemas de recalque. Aqui, inclusive, essa foto está mostrando um problema de reforço de fundação, que é aqui também, reforço de fundação. Não é bem o tema, mas é decorrente de solos moles. Às vezes você faz uma casa em solução, você faz uma casa em estaca, e ela foi feita sobre um aterro que está sobre solo mole, de repente a casa não recalca, mas o solo recalca, né? Então, essas questões de problemas geotécnicos são importantes a gente conhecer. Eu costumo, quando fala desse capítulo de problemas, que a ideia é a gente mostrar para os senhores os vários problemas, várias oportunidades que a gente tem para trabalhar e ver o problema e as necessidades em função do capítulo 1, que é o capítulo que tem uma visão celestial do problema. E agora, quando eu falo o capítulo problemas, que é isso, caracterização do problema, é uma visão holística, ou seja, de quem vê o problema e pode está indo do geral para o particular, é isso que eu falo, né? Então, nós começamos do maior, que é o capítulo 1, que é a visão celeste, espiritual, né? O capítulo 2, ele vem falar do problema, é uma questão de que o homem vê, então é holística, né? A holística está ligada a ver do avião, ver de uma forma bastante ampla, mas que é inferior à visão do espiritual. E aí, quando chegando nessa questão dos problemas, as investigações geotécnicas são fundamentais, né, no sentido de conhecer o comportamento, então, o índice físico, peso específico, a umidade, enfim, desses solos, né? Aqui também mostrando resultados de investigações geotécnicas, ou seja, do comportamento desses solos, idem. Aqui também continuamos dentro da mesma ideia de definir as diversas tipos de investigação, né? Aqui tem resultados de laboratório, resultado de CPT, resultado de SPTs e DMTs. Quer dizer, o que mostra essa figura, que é muito interessante olhar, é como cada tipo de investigação não dá um resultado igual, né? É muito interessante, parabéns de ter colocado, a gente devia tirar mais partido dessa tabela, dessa bibliografia, porque isso vem bem ao encontro do que eu falo, do cartesiano, né? E achar que, por exemplo, só ensaios de laboratório, ou só sondagens, ou só DMT, ou só CPT, ou só SPT. Não, isso não é verdade, nenhum deles é plenamente verdadeiro. A geotecnia tem essa coisa fascinante, porque por mais que você investigue, não é perfeito. Quanto mais investiga, você está se aproximando de uma verdade. Daí a importância do Espírito Santo. Porque você tem que tomar uma decisão mediante a sua ignorância. E se você não vê a sua ignorância, você não está sendo humilde. E se você não vê a sua ignorância, você não está tendo o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai te dar uma condição até de miserabilidade. Salomão pediu, ele podia ter pedido um monte de coisa, o que ele pediu na Bíblia? Ele pediu, assim como nós estudamos aí recentemente, nos nossos estudos diários da palavra, né? Que é ministrado pelo nosso pastor, que trabalha na nossa equipe, que é o pastor Adilson, que lembrou-nos que Salomão pediu sabedoria. E ele foi muito sábio mesmo, muito competente. Então, de onde veio essa sabedoria? De um pedido que ele fez para o Espírito Santo, para Deus. Então, você também pode pedir sabedoria, né? O que a gente está falando em aspecto lógico, quando tem uma figura dessa, é lembrar exatamente que tudo que se faz em engenharia investigativa é muito aquém de uma verdade que alguns começam a acreditar.
E a escola de engenharia vicia você acreditar em uma dessas aí, pronto. E eu quero fazer exatamente o contrário. Temos que investigar, mesmo assim, sabendo que nós temos um não conhecimento e que nós temos uma decisão. E essa decisão não será sábia, não será boa, se não tiver o Espírito Santo. Daí o conhecimento trino, para ateus sobre solos móveis ou qualquer coisa de geotecnia. Mas saber coisas lógicas como essa, senhores, que está nesse outro slide, lentes de areia, camadas de areia, sabe como o homem descobriu isso? Errando. Tem muita coisa, se você vai estudar geotecnia, que foi aprendendo depois de ter errado. Circunstâncias más, muito desastre já aconteceu e continua existindo. O que não pode é uma escola de engenharia intelectual, cultural, religiosa, ensinar coisas onde que dispensa-se o conhecimento supremo que vem do Espírito Santo. Falando nisso, teve um aluno que assistiu esse curso, esse não, né? Outro curso, e ele não gostou do curso, e aqui eu testemunho isso, porque eu falava muito do Espírito Santo. E ainda me levaram a entender, olha, o cara pediu o dinheiro de volta, porque você só fala do Espírito Santo. Eu falava, mas eu estou falando melhor para ele. Mas, como vem de uma base intelectualizada, não entende o que a gente fala, ainda se insurge contra. Mas eu não vou me curvar, por causa de dinheiro, a dizer o que Deus manda eu testemunhar para você. Que pese o meu jeito um pouco agressivo, que alguns possam entender, né? Mas, na verdade, essa agressividade é advertência, porque eu fico desesperado em querer ajudar meu irmão, né? Meu irmão aqui de carne, né? Que quero que ele seja meu irmão espiritual. Muito bom. Então, aqui está mostrando aí a diferença de resultados em você considerar lentes ou não de areia, quando, na verdade, elas podem existir ou não, geralmente existem, porque é feito por deposição de material que vem lavado de enxurradas, de erosões, e isso muda totalmente o comportamento. Então, quando você vai fazer uma retirada de amostra, por exemplo, você está tirando aqui e não percebe a lente e vai fazer o modelo sem a lente, dá totalmente diferente. E a geotecnia já errou pra caramba, e se não investigar direito, vai continuar errando, e existe um erro sempre nesse problema da face as dificuldades de investigação e resultados. E vai existir sempre. Né? Por mais que se pesquise, vai existir. E por isso que nada melhor que o Espírito Santo que vai fazer a gente errar menos. Porque não quer dizer que não vai errar. Vai errar sim. Né? Só Jesus Cristo que não errou. Resistência e desalhamento. Então, aí vem os ensaios, problema de alteração, fluxo de água, condições hídricas, né? E a redução de resistência dos solos, que podem estar agindo, os deslizamentos, enfim. Esse slide ficou um pouquinho estranho, mas, enfim, estamos falando aí de resistência ao cisalhamento, ruptura de um talude. Aqui mostrando uma ruptura superficial, não necessariamente, só falar de resistência e ruptura, né? Isso que é o objetivo desses slides, estamos falando de resistência. E os estudos de estabilidade, né? Aí mostrando, então, o talude, essas manchas de cores mostrando os níveis de segurança diferentes, e que a gente sempre vai ter nos cálculos de taludes e também de aterros sobre solos moles, que o aterro sempre vai chegar a um momento que ele finaliza em talude, né? Então, tem que ver a estabilidade. Aqui, mais cálculos de estabilidade, mostrando, então, a necessidade. Eu tenho uma experiência recente com essa história de cálculo de estabilidade, né, que a gente tem que testemunhar aqui, né? Quando a gente cria padrão, a gente cria procedimento, né? E aí chega uma pessoa que, é lógico, a pessoa não é culpada, a pessoa é vitimizada, né? Por a gente não chegar e falar, não, tem que seguir esse critério. Se você tiver uma proposta, depois você dá as propostas, mas siga esse critério, depois você apresenta a proposta. E a pessoa confunde procedimento e que o procedimento pode ser mudado na hora de proceder. Não, senhores, uma empresa tem que ter regras.
uma empresa tem que ser procedimento, tem que ser disciplinado. Depois que a pessoa se disciplina e faz aquele trabalho, e aí, então, aí ela tem a experiência e propõe. Não pode cada um que chega a querer fazer do seu jeito. Não é assim na sociedade, né? E os jovens, às vezes, precisam ser advertidos para isso. Agora, o duro é quando os anciãos não demoestam, não advertem os jovens. Aí os jovens, por isso que os jovens estão fazendo o que estão fazendo, né? Agora, a sociedade está até querendo que o jovem, com pouca idade, escolha o sexo, né? Para nós mais velhos, isso é absurdo, absurdo. Só que quando eu tinha 10, 12 anos, também acontecia algumas coisas que meu pai e meus tios, enfim, achavam que era absurdo do absurdo. E por que está acontecendo isso? Porque nós estamos nos afastando de Deus. E qualquer um pode mudar do dia para a noite. E é isso que a Academia Dynamis quer propor para vocês e tê-los juntos nessa empreitada. Por isso que todo mundo podia estar ajudando a gente aqui. Alguma pergunta, senhores? Só para esse último slide, é um caso lá de Jacareí, que executaram um aterro sobre uma camada mole, né, e teve uma ruptura, né, e a gente fez um estudo aí sobre essa camada laranja é uma camada mole, né? Que não foi investigado, quer dizer, rompeu por isso, né? E porque o projeto anterior acho que não tinha nem investigação, né? Eu não estou lembrado. Isso, sim, sim. Esse é um problema, né? E por isso que eu falo, senhor, por isso que eu testemunho. A Academia Dynamis, ela treina pessoas a serem empreendedores geotécnicos. E queremos dar uma visão holística sobre o empreendedorismo geotécnico e uma visão celestial sobre isso. Nós queremos, no andar da carruagem, fazer com que vocês sejam tocados pelo Espírito Santo e nasçam de novo aqueles que não nasceram. E aqueles que nasceram, entender que todo dia, com todas as circunstâncias, mas para nós não devemos colocar como vítimas, e ao contrário, né? Nós devemos entender e procurar Deus para resolver esse problema. Espírito Santo, a orientação do Espírito Santo. Por que eu falei tudo isso para falar da ruptura? Porque a sociedade está fazendo terraplanagem sem estudos devidos. Isso aqui é mais uma prova que a Ruth está me lembrando aí, de um caso, né? Onde houve uma ruptura e que o projeto não tinha nada. Então, eu estou vendo que os projetos, tem um outro caso de uma galeria, que eu já comentei, acho que aqui, que não tem nada de investigação geotécnica. Então, a coisa mais fácil é falar o óbvio. Agora, a pergunta é por que a engenharia está nessa condição deplorável? Vocês acham que é só o país? É só o planeta que está nessa condição deplorável? É só a nossa empresa? É só a sua empresa aí que está começando a deplorável? Não! É os últimos dias. É os últimos dias desse mundo que jaz no maligno. Cristo está por voltar. E não tem aqui nenhuma questão fantasmagórica, amedrontadora. Não, é a realidade. Vai estudar a Bíblia, é um livro. Porque você estuda tantos livros, por que não vai estudar a Bíblia? Vai lá ouvir um pastor. Hoje tem na internet um monte de gente boa falando. Você tem de graça no seu celular. É isso que a gente está pregando, é isso que a gente está pedindo para compartilhar na internet. Nós não estamos para compartilhar nenhum ego de qualquer um, muito menos o meu. Então, tá aí. Até os solos colapsivos. Bom, os solos colapsivos não é bem aqui o tema, eu entendo que solos moles, os solos colapsivos, é lógico, se você pegar uma sondagem, vai dizer que é o solo mole. Mas o solo mole, objeto desse curso, não é o solo colapsivo. Só para vir a corrigir isso. Acho que a ideia do solo colapsivo, apesar que ele é um solo mole, você pega esse PT, ele vai dar mole.
O solo mole que estamos falando é solo mole saturado. E o colapsivo não é saturado. Tá? Mas o erro é bom para aprender. Né? O erro é bom para aprender. Quer seja quem está online, quer seja pega o curso gravado, porque alguém vai falar teu sobre solos moles. Esse curso é teu sobre solos moles saturados, que vai envolver o fenômeno de adensamento. Os solos colapsivos e expansivos, eles não são saturados. É a infiltração que causa o recalque. Então, essas coisas que nós estamos aqui para aprender. Então, na boa. Tá? Então, quando eu vejo um erro, eu, no lugar de querer acusar, eu advirto a pessoa e vejo que eu posso tirar de bom daquele erro. Porque é assim que o cristão tem que agir. O cristão tem que ver no erro, no pecado que ele comete, uma oportunidade para se santificar. É exatamente ao contrário do que esse mundo fala, que ele prega, ele é mentiroso, ele é ímpio. A Bíblia está dizendo que esse mundo jaz no maligno, por que nós vamos nos seguir por esse mundo? E é isso que a Academia Dynamis quer pregar. E eu quero que vocês compartilhem sim. Tá? Não está tendo nenhuma agressão a ninguém, está advertindo a sociedade. E está advertindo os engenheiros civis e geotécnicos, inclusive. E dando a oportunidade de qualquer um trabalhar nesse setor, porque tem muito conhecimento fácil de ser passado, em termos de aspecto lógico, em termos de experiência de campo, que é o que a gente sempre fez na vida. Tá? Temos já exemplos felizes de empreendedores que mal tiveram escolaridade básica e que estão um sucesso no empreendedorismo geotécnico. Né? Então, nós temos uma prova disso. E não ficar com os reveses ou as ideias que o mundão tem que estão erradas. Estão erradas, porque na Bíblia diz que está errada. Cristo veio para nos salvar dessas ideias erradas, mundanas. Por favor, seja um cristão que tenha um mínimo de prática, não é de conhecimento, não é de prática dessa vida cristã. Eu imploro, eu suplico. Muito bom. Aí tem muita coisa escrita, só está um desenho bacana. Esse é um erro típico de fazer reservatórios sobre solos colapsivos, não identificar que são solos colapsivos. Esses reservatórios, geralmente de água, eles acabam tendo qualquer problema de infiltração, pronto, colapsa, mas não é o objetivo desse curso. Tá? Aqui também está falando de solos colapsivos, a mesma comentário, tá? Não é o objetivo desse curso. Mas aqui está as situações de recalques. Essa figura pode ser solo colapsivo, que deu aí seja esse buraco, mas pode ser também problema de erosão que pode ocorrer no interior de galeria, se movimentam e começa a puxar o solo para fora. Então, não é solo colapsivo, pode ser que seja com solo colapsivo, pode ser que seja um problema de erosão que acontece lá embaixo na galeria e tudo cai. Mas é bom esses comentários, não estou condenando, eu só quero deixar claro que esses problemas não é objeto desse curso, esse curso é para solos saturados. Bom, e aí vem os recalques. Os recalques, então, são recalques por adensamento, não é recalques por colapso ou por expansão, ou por solos expansivos. E aqui nós temos, sim, essa obra, estou bem lembrado, tem uma série de trincas, né? E aqui, mostrando ainda aspecto de investigação geotécnica, na obra anterior que passou muito rápido, o Ruth, aquela obra anterior, não vai citar aí cliente nem obra, mas é importante lembrar dela e por mais coisas nesse curso, talvez tenha lá para frente, porque lá foi um problema de aterro sobre solo mole que levou a ter que reforçar a fundação. Então, vale a pena esse case, tá bom, Ruth? Não sei se já está. Aqui mostrando o aspecto de investigativo, ainda recalques de variação de tensão. Aqui também não é aterro sobre solos moles, né? Aqui há problemas de recalques aqui na Baixada Santista, por problemas diversos, podem ter também solos moles, mas aí o desenho melhor que a gente tem na sociedade é
sobreposição de bulbo de extensão, tá? É a figurinha, tá? Não tem a ver com aterros sobre solos moles, tá? Inclusive, esse desenho, tá escrito argila mole aqui, né? Mas eu não estou me identificando, não com o fenômeno, mas que seja argila mole. Precisamos... Ruth, dá uma verificada nisso. Para mim, essa figurinha está errada. Para mim, não é argila mole. Mas talvez seja erro meu. Ok, Ruth? Só para anotar aí, para depois a gente dar uma pesquisada nisso. Aqui, a ideia do bulbo tensão e o atingimento das tensões no subsolo, idem. Aqui é um problema de ruptura solos moles. Aqui, de novo, misturando uma coisa com os edifícios. Talvez tenha que fazer alguma revisão disso daí, tem que verificar se é mesmo o aterro sobre solos moles, apesar que teve outras fotos que eu achei boa, que eram aterros sobre solos moles saturados. E a solução? A solução é seguir os procedimentos de engenharia. Então, por que nós sabemos que a solução dos nossos problemas é seguir procedimentos, e na hora de seguir os procedimentos, a gente muda de última hora os procedimentos? Porque nós somos indisciplinados, e indisciplina de onde vem? De Jesus Cristo? É do Cristo que tem em você que veio a indisciplina? Pode ser. Por isso que eu falo para as pessoas, é tão fácil, né, a gente começar a cultuar Cristo toda hora. É simples. Cristo falaria do jeito que eu falei? Se ele fala do jeito que eu falei, então eu falei certo. Se ele não falaria assim, eu sei que eu errei, eu pequei. E o que eu faço? Eu tomo atitude para mudar. Não precisa acusar ninguém, não precisa... E se você viu que eu errei e está sabendo que eu não falaria como Cristo falaria, sabe o que você faz? Você ora por mim. Mas não é para correr de mim, é diferente. Me ame, me ajude, assim como eu quero ajudá-lo. E por que as pessoas fazem exatamente o contrário? Porque são influenciadas pelo inimigo. E elas não sabem. Bom, aqui ainda a solução é atender às normas, e não existem normas, sim. Ruth, dá uma olhada se você não pesquisou, se não, tem normas do DR, ou DENIT, sobre aterros sobre solos moles. Vê se está aí no curso do nosso curso, tá? Ok, Ruth? Microfone, Ruth. Não tem jeito. É que eu não tenho ninguém para poder anotar, mas está gravado. Muito bom. Chegamos aqui com uma folguinha aí. Ruth, você está me ouvindo? Eu vejo que ela abre o microfone, mas não chega o som aqui. Alguém está ouvindo a Ruth? Alguém está me ouvindo? Sim, Mauro, a Ruth não. Obrigado, Camila, pela ajuda aqui. A Ruth tem um problema crasso aí com o microfone. Acho que ela não gosta do microfone. Mas, enfim, senhores, eu alertei aí a equipe, eu gostaria que alguém falasse depois com ela, tem um trabalho muito bom do DENIT sobre aterros subsolos moles, né? E que eu não sei se foi considerado no curso, então ele pode ser adequado aí para as próximas aulas. Muito bom, tá vendo? Vai falar da norma, eu estou falando exatamente da norma, eu ia falar que não tinha